Quem foi esse poderoso líder que desafiou os céus? Vamos desvendar os mistérios ocultos da Torre de Babel e do enigmático Nimrod, e como sua ambição moldou o surgimento da lendária Babilônia. Nimrod, um nome envolto em mistério e poder, é descrito na Bíblia como o maior caçador diante do Senhor, mas sua história vai muito além das caçadas. Ele foi o fundador de um dos primeiros grandes impérios após o dilúvio, incluindo cidades como Babel, Ereque, Acade e Calné. Esses reinos formaram a base do que seria a grandiosa Babilônia. A Torre de Babel é um símbolo de ambição desmedida e desafio à autoridade divina. Acredita-se que Nimrod desejava construir uma torre que chegasse aos céus, um monumento à própria grandeza. Essa construção monumental não era apenas um feito arquitetônico, mas um gesto de rebeldia. A torre representava a unificação da humanidade sob um único líder e uma única língua. Mas a ambição de Nimrod teve consequências. Segundo a Bíblia, Deus interveio, confundindo as línguas dos construtores e espalhando-os por toda a terra. Esse evento não só interrompeu a construção da torre, mas também marcou o início da diversidade linguística e cultural que conhecemos hoje. A história da Torre de Babel é, portanto, uma narrativa sobre a limitação da ambição humana e o surgimento da diversidade. Além das fontes bíblicas, a figura de Nimrod aparece em outras tradições e escritos históricos. Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, descreve Nimrod como um tirano que procurava afastar as pessoas de Deus. Ele é frequentemente associado a introduzir a idolatria e a estabelecer um regime opressor. Essas descrições alimentam a imagem de Nimrod como um líder complexo e controverso. Arqueólogos e historiadores têm explorado a Mesopotâmia em busca de evidências que possam esclarecer a verdadeira natureza da Torre de Babel. Vestígios de zigurates, templos em forma de torres, foram encontrados na região, sugerindo que essas estruturas podem ter inspirado a lenda bíblica. O Etemenanque, um zigurate dedicado ao deus Marduk em Babilônia, é frequentemente mencionado como uma possível inspiração para a Torre de Babel. A saga de Nimrod e da Torre de Babel vai além das páginas da Bíblia. Ela ressoa através da história e da cultura, influenciando obras literárias, filmes e arte. A torre, com sua grandiosidade e queda, é um poderoso símbolo das aspirações humanas e dos perigos da arrogância. Ela nos lembra que a busca pelo poder e pela unidade pode ter consequências desastrosas. A história de Nimrod e da Torre de Babel também levanta questões importantes sobre a centralização do poder e a diversidade cultural. A tentativa de unificar a humanidade sob uma única bandeira e língua resultou em dispersão e diversidade. Isso reflete a complexidade de equilibrar unidade e diversidade em qualquer sociedade. A dispersão das línguas é um tema fascinante para linguistas e antropólogos. Enquanto a narrativa bíblica oferece uma explicação teológica, as ciências modernas investigam os processos naturais e sociais que levaram à diversidade linguística. A história da Torre de Babel é, assim, uma confluência de mitologia, história e ciência. Nimrod, como figura histórica e mítica, desafia a categorização simples. Ele é visto tanto como um grande líder quanto como um tirano. Sua busca pela grandeza e pelo controle absoluto nos oferece lições valiosas sobre os limites do poder e da ambição. Suas ações e suas consequências são um lembrete eterno dos perigos da hubris. A Torre de Babel, mesmo em sua forma mais mítica, continua a ser uma fonte de reflexão sobre nossas próprias ambições. Estamos construindo nossas próprias torres hoje? Em nossa busca por grandeza, estamos ignorando as lições do passado? Essas são questões que a história de Nimrod e da Torre de Babel nos força a considerar. A arqueologia moderna, ao desvendar os segredos da antiga Mesopotâmia, continua a lançar luz sobre essas antigas histórias. Cada descoberta é uma peça de um quebra-cabeça que nos ajuda a entender melhor nosso passado. Mas, por mais que descubramos, a verdadeira essência da Torre de Babel e de Nimrod pode sempre permanecer um mistério.
A história da Torre de Babel nos ensina sobre os perigos de tentar forçar a uniformidade sobre uma humanidade inerentemente diversa. A diversidade linguística e cultural resultante da dispersão é uma força, não uma fraqueza. Ela nos lembra da importância de abraçar a pluralidade e de aprender a viver em harmonia com nossas diferenças. Nimrod e a Torre de Babel são mais do que apenas personagens e construções de uma história antiga. Eles são símbolos poderosos que continuam a ressoar através dos tempos. Suas histórias são um lembrete de que nossas ambições devem ser equilibradas com humildade e respeito pela diversidade humana. À medida que continuamos a explorar essas narrativas, somos convidados a refletir sobre nossas próprias sociedades e as escolhas que fazemos. Estamos destinados a repetir os erros do passado ou podemos aprender com as lições de Nimrod e da Torre de Babel? Essa é uma pergunta que cada um de nós deve considerar. Ao final desta jornada, esperamos que você tenha uma nova compreensão da complexidade e das lições da história de Nimrod e da Torre de Babel. Continue explorando, continue questionando e, acima de tudo, continue aprendendo. Até a próxima e lembre-se, as lições do passado são o alicerce para um futuro mais sábio e equilibrado.